com esses que entraram começando o jogo, que é mais uma alternativa de ataque diferente do que havia apresentado. Por esse aspecto, achei positivo. O Patrick não tão bem assim como o Nicão, que teve algumas arremates, aqueles chutes de longe, jogadas individuais do Nicão com muita força, que faz um facão para o meio e acaba chutando para o gol. É uma característica importante do Nicão, que pode contribuir bem mais em outros jogos também. Ainda estamos esperando o Nicão, hein, o Breler? Você pega no pé do Nicão. Eu pego no seu pé. Eu e o Breler, principalmente. Você não consegue eu reconhecer pego no seu pé. Mas tem aparecido. Foi muito útil. Para mim, foi um dos melhores jogadores do São Paulo contra o Bragantino, por ter participado, por ter sido ativo. E quando ele tem a bola, ele sabe o que fazer. Ele dá assistência, consegue achar os companheiros, como ele achou o Nestor dentro da área. Então, é um jogador interessante para se trabalhar e ter calma. O Rogério está tendo essa paciência, entendendo que ele chega num lugar diferente, num lugar com outra pressão, num lugar que tem sido hostil a jogadores que vêm em alta de outros clubes. Então, o Rogério está segurando e colocando o Nicão aos poucos e na função que ele prefere. Ali é o lugar do Nicão, atuando pela esquerda, fazendo esse facão, como o Caco destacou, para o meio. E eu gostei, para mim foi uma das melhores partidas do Rogério como treinador de São Paulo em termos de leitura de jogo. No segundo tempo, né? Não, e até eu gostei da escalação. Eu até defendi essa escalação aqui na sexta-feira, dele entrar com o Arboleda e o Léo pelo lado esquerdo. O Nicão, gostei de ver como novidade. Para mim, para esse jogo específico, um jogador mais útil que o Éder, de saída, como titular. O que atrapalha os planos do São Paulo é tomar o gol daquela maneira. Você sobe a estatura da zaga e tem uma falha que é primária logo no começo. Isso daí faz o São Paulo sair atrás, condicione o jogo de outra maneira e ainda assim, até no primeiro tempo, eu vi o São Paulo melhor. O Bragantino teve um momento de superioridade quando o São Paulo se abriu para tentar um empate e ali deu espaço para o Bragantino contra-atacar. O Bragantino criou 2, 3 oportunidades em sequência. Mas fora isso, foi um jogo do São Paulo, controlado pelo São Paulo. E mostra que o Rogério pode ter esse tipo de leitura em jogos que propõem desafios diferentes. Contra o Bragantino, mesmo com o time mesclado, seria um time que tentaria negociar a posse de bola, um time que está acostumado a jogar junto, que tem força de ataque. Então, para mim, foi a formação ideal de saída e ele tem a leitura de perceber que o São Paulo, precisando de um pouco mais de leveza no ataque, ele tinha que desconfigurar e aí o Andrés... Colorado, que para mim é um bom cara para esse tipo de desafio, para esse tipo de jogo. Não só por elevar a estatura, mas também por dar mais força e combatividade no meio. Não consegue enxergar o jogo de frente, ele tem dificuldade com saída de bola. E quando ele mexe, São Paulo fica mais desenvolto, o Éder entra bem. E a questão do Éder não é um mau jogador. É que em alguns jogos ele pode entrar no segundo tempo e fazer o tipo de função que o Rogério fez, para jogar perto do gol, para ser um homem a mais de definição. Gostei não só da atuação do São Paulo, mas da leitura do Rogério. O prof... Fala. O curioso é que o Éder vinha sendo titular, e aí no sábado ele começa no banco de reservas, e aí quando ele entra, ou seja, nesse jogo em que ele não é titular, quando ele entra, ele faz o que não estava fazendo nos outros jogos quando era titular. Não só o gol, ajudar em outras jogadas de gol. Curioso, né? E outra curiosidade que o Breler lembrou no início é que o Rogério explica que ele escala o Arboleda, o Andrés Colorado, são jogadores mais altos, né? Para deixar o time mais alto, melhorar na bola aérea. Aí a primeira jogada na bola aérea ele sofre o gol. Moral Professor, da história, no pique. Mais vale um Éder entrando depois para ser atacante do que um Éder começando para ser secretário de lateral. Essa você gostou, hein, Viola? Bom isso, hein? Essa eu pensei do Viola na hora do gol ali. Assina embaixo. Ele entrou para fazer isso, ele não é atacante. Esse Éder, eu acho que o torcedor de São Paulo gosta. Eu não Esse gosto Éder que entrou. É que durante muito tempo no Corinthians se incensou o Romero. Tudo bem, tem lá a importância tática, mas o cara, antes de tudo, tem que ser atacante. O Hulk, na Copa do Mundo de 2014, hoje a gente vê o quanto se desperdiçou desse cara, botando ele para fazer uma função. Então, concordo, acho legal a tal da recomposição, mas isso aí é um plus, isso aí é a página 2. Se o cara é atacante, ele tem que atacar. O torcedor sabe disso, o torcedor gosta disso. Igual o goleiro. Igual goleiro. Tem que saber jogar com o pé, tem que ajudar a sair jogando. Exatamente. Hoje em dia. Perfeito.
Mas ainda a principal função é evitar o gol. Ele tem que fazer ser defesas. goleiro. Tem que Atacante ser é a mesma goleiro. coisa. Mesma coisa. Tem que saber defender, recompor. Mas a principal função ainda é criar chances de gol e fazer gol. Pela ordem, Ou não? como diz o pessoal lá na Vila, pela ordem. Pela ordem. Só uma coisa aqui, vocês estão falando do Éder. São Paulo jogou ali com o Calleri de referência, certo? A gente imaginava Calleri, a gente fica imaginando o time do São Paulo pelo Luciano, a qualidade que ele tem, quanto Calleri e Luciano. Agora a gente viu no segundo tempo Calleri e Éder. No primeiro tempo a gente viu só o Calleri. É melhor só o Calleri ou é melhor o Calleri com um companheiro? Depende do jogo, depende do adversário, depende do estado de espírito dos caras. No caso do Luciano, depende da condição física. Né? Porque no papel é uma beleza. No papel é Calleri e Luciano. Mas essa coisa tem funcionado? Acho até que não tem funcionado porque não é o melhor Luciano fisicamente. Eu gostaria de ver essa composição. Porque até aí no papel era melhor ter aquele Rigoni que a gente perdeu lá atrás. Mas cadê o Rigoni? Mas o Rigoni tá virando o Luan do São Paulo, né? Então, tá demorando, né? Porque ele já nem entra. Demorando. Entrou e não foi bem contra o Bragantino. Então. Melhor... Tem jogos que ele não entra. Às vezes você até esquece a presença do Rigoni. O melhor dos mundos, para mim, é Calleri e Luciano. Mas precisa ver se dá liga, consequência, com os jogos. Cada jogo é uma história, né? Independentemente do nome, tem que ter alguém para jogar junto com o Calleri, para tabelar com o Calleri, para meter bola pro Calleri fazer gol. Não é nunca só o Gabigol, é Gabigol e Bruno Henrique. É Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. É Dudu e Rony. É ou não é? Ainda mais assim, é Romário e Bebeto. É Calleri e alguém, tem que ter alguém para jogar com ele, senão ele tá perdido, né? É proverbial, né? Toca no Calleri que é gol. Quem é que vai tocar no Calleri? O Calleri nesse jogo teve que sair muito da área para buscar. Então, o Nicão ocupava a faixa de campo. Em alguns momentos foi quem mais tentou dialogar com ele no primeiro tempo. Mas é preciso criar alternativas. O São Paulo não pode ser só refém de jogar a bola no Calleri e esperar que o cara decida. É preciso que ele também, em alguns momentos, atraia a marcação para ter infiltração com jogadores de meio campo. Eu vejo que o Rogério está tentando buscar essa variação. E foi interessante ter entrado com o Nicão. Ele pode ser um parceiro, talvez não o ideal, mas um cara que se aproxime e que consiga tabelar, consiga dar enfiadas de bola para o Calleri. Um pifador do cara. Um pifador. Eu também sou niquista. Eu tô nesse aguardo. Isso Pode daí ser Nicão e Calleri, Rigoni e Calleri. Pode. Patrick e Calleri. O Caco. Fala, Caco. Não, é só o ataque tá sobrando. O que falta, na minha opinião, o que eu vejo, é um pouco mais atrás, é no meio, na criatividade do meio de campo. Por exemplo, o Igor Gomes faz boas jogadas, faz boas partidas, mas varia muito. Às vezes o Gabriel Sara é utilizado. Acho que está faltando esse jogador um passo atrás do ataque, independente que tenha 3 ou tenha 2, ou tenha 2 centroavantes, ou jogadores de extremos. O importante é a armação do São Paulo, que não está sendo tão criativa assim. É aí que eu vejo que é onde o Rogério Ceni tem que encontrar um encaixe de time, ou com peça de forma individual, ou encaixando o meio de campo de uma forma que ele consiga trabalhar melhor a bola para esses atacantes, que todos são bons e cada um com as suas características. Independente se joga, tem várias alternativas, jogar com 3, com 2 extremos, jogar com 2 centroavantes, jogar com um de extrema e o Calleri só na frente. Existem muitas possibilidades no ataque. Eu vejo que falta criatividade no meio de campo. Boa, Caco. Vamos falar de Atlético Mineiro agora? Seguindo. Daqui a pouco, tudo sobre a